estamos informando ao pessoal para se conectar. Bom, você que está vendo a live depois, nesse momento não entrou ninguém, está entrando, mas a gente vai falar sobre o medo, essa é a segunda aula. Eu vou lá avisar lá no grupo. Já que começamos. O pessoal é frouxo. Parou. Olá. Olá, você aí que está recebendo o vídeo, que está vendo depois, que está vendo agora. Olá, olá. Tava aqui brincando um pouquinho enquanto o pessoal entrava. Ela falou assim, gente, será que o pessoal me abandonou? Brincadeira. Bem-vindos, né? Conforme vai dando um tempinho para entrar, que também demorou a conectar. Márcio, Ribeiro, está no grupo, lá no Telegram. E Márcio, como é que foi fazer? Fez o desafio? Quer colocar aqui ou quer colocar lá no grupo o que você fez? Enquanto o Instagram vai distribuindo o convite da live. Você ficou olhando para baixo que eu tô olhando pro chat. Ah, tá. Mas a frase você tinha dito que estava fazendo, né? Bom, vou começar, tá? O pessoal que vai entrando vai vendo depois, vai pegando pelo meio do caminho e vai ficar aqui disponível por 24 horas, né? E aí eu ver se eu coloco o replay lá igual eu fiz o de ontem, lá no grupo. Conseguiu fazer seu pensamento mudar? Teve sucesso nessa empreitada? Que bom. Isso já é um passo. Mudar o pensamento não é tão simples assim não, mas a gente continua fazendo os exercícios mentais, né? A ginástica. Tem gente que chama de ginástica mental. Mas isso também é válido. Porque faz parte do que a gente estava conversando sobre o medo ontem. Assim, pode não ser fácil, mas não é impossível, não é? Então, um pouquinho de persistência, um pouquinho de boa vontade consigo, de aceitar assim, tá, caí, mas eu levanto e vamos pra frente. Vou começar. Teve uma colega lá no grupo que colocou, né, que conseguiu dar um passo e que ela aceitou uma entrevista de emprego, que ela era muito insegura. Isso aí. Vai trocando o pensamento, vai acostumando a tua mente a trocar o pensamento. Fundo da colega, né, que aí para quem tá vendo depois também, o desafio de ontem era você fazer algo
fazer algo que te desafiasse, fazer algo que te desse medo, né? Não necessariamente precisa ser aquele, olha, eu tenho um medo terrível de altura e de repente, mas mesmo que seja uma coisa pequena e que te dá uma resistência de fazer, porque o primeiro sinal do medo é a resistência, que te dá uma resistência de fazer, de colocar em prática. No caso dela, ela se sentia muito insegura de aceitar as entrevistas de emprego, porque estava fora de mercado, e ontem ela falou assim, tá bom, desafiei, eu vou aceitar. Aí ela aceitou, né, se colocou no mercado e hoje ela ia. Não sei se já foi, se não foi, mas ela deu um passo. Ela se colocou à frente. Outra coisa também que pode ser esse desafio, eu vou deixar ele mais um tempinho, o pessoal ir colocando em prática, porque eu acho ele bem importante, de você se observar como você fica à frente das suas resistências. Talvez de se desculpar com alguém, né? De, tá, eu sei que eu não devia ter falado desse jeito, mas eu falo, deveria ter ido em tal lugar, não fui. Colocar um pouco disso, assim, será que isso cria alguma resistência de eu falar, de assumir alguns atos? A gente vai falar um pouco de assumir isso. Por enquanto a gente está, hoje é apenas o segundo dia, estamos na superfície, né? Já trabalhando, remodelando a nossa forma de pensar sobre o que é o medo. E nesse sentido, ontem eu falei dos tipos, né? Eu falei físico, emocional e social. Esses tipos de medo colocam uma categoria de medos pessoais, do que acontece comigo. Falamos também um pouco sobre medo de morte, medo de morrer, só que esses medos, medo do sobrenatural, colocam uma categoria de medos transcendentais, geracionais. Ou seja, é algo que permeia por todos, não é só meu. Por exemplo, vamos supor que eu tenha medo de aranha. Então é um medo pessoal que não necessariamente todo mundo tem. Esses transcendentais, né, geracionais, eles são medos que permeiam por todos. Todos de alguma forma passam por aquilo, ou negando, ou tem alguma resistência a isso. E tem o que fica no meio do caminho, que são os transpessoais, que é o medo pelo outro. O que seria o medo pelo outro? Eu já perdi uma mãe, né? Eu era bem nova, já tem tempo. E logo em seguida dessa fase, né? Tô colocando alguns exemplos pessoais para ficar mais ilustrativo. Logo em seguida, eu percebi um medo do pai, de perder meu pai também. Assim, gente, que... Na época eu era adolescente, não sei o quê. Mas é um medo pelo que possa acontecer com o outro. É uma situação completamente fora de controle. A gente vê essa situação fora de controle também nos transpessoais, que são físico, emocional e social, onde a gente vai dividir isso. E tem esses que são os transpessoais, que reflete em mim, óbvio, né? Porque tem algo em mim que não consegue entender esse tipo de perda ou esse tipo de acontecimento com o outro, ou o medo de uma mãe que o filho não dê certo na vida, ou que tem escolhido a profissão errada, o medo de um pai que... Normalmente isso fica mais em família, tá? E o medo, por exemplo, de coisas que podem acontecer com qualquer um, por exemplo, uma grande catástrofe. Esse entra nos transpessoais, tá? De catástrofes naturais. Ele tem um pouco lá a ver com o pessoal, mas de catástrofes naturais também entra nessa transpessoal. Aqui a gente vai conversar muito mais sobre os pessoais, os transpessoais. E por quê? Porque aqui vamos mexer no que a gente consegue controlar, né, de alguma forma, no que a gente consegue modificar, no que a gente consegue ter uma ação. Porque a partir que eu consigo, primeiro, cuidar do que está aqui perto, eu consigo olhar para esse transpessoal e refletir, tá, como é que eu lidei com o medo quando era com relação a mim? Agora, como eu lido com medo com relação ao outro, né? Desse dos transpessoais, onde envolve outras pessoas, onde
tem um grupo. E isso é diferente do social lá do pessoal, tá? Por isso que eu estava fazendo essa diferença. É o medo que possa acontecer com o outro. E do geracional, né? Dos transcendentais, que é sobrenatural, morte, morrer. São essas coisas que a gente está muito mais no imaginário coletivo do que no meu medo pessoal de uma aranha, medo de uma caneta, medo seja lá do que for, medo de atender o telefone. Eu confesso que eu dei o exemplo disso numa story e medo de atender o telefone já teve. Vamos lá, vou confessar para vocês, eu fui uma criança muito medrosa. Apesar de ser eu era uma criança muito medrosa. Então era uma coisa que, mas era medrosa, mas era assim, eu não posso viver desse jeito. Então eu ficava desafiando, e fui estudando algumas coisas sobre isso. Bom, nesse sentido, que eu falei, né, a gente vai ficar mais com os grupos pessoais e a gente vai dar uma andadinha ali, dar uma andadinha aqui, temos 14 dias, ou seja, agora temos 13, né? Essa é a segunda. Eu quero falar sobre o que é um medo para cada um. O medo para cada um, a mesma coisa, como eu brinquei, do medo de uma caneta, uma pessoa pode ter medo de uma caneta e outra pessoa pode não ter medo de uma caneta. Dani, mas por que alguém teria medo de uma caneta? Mas tem. Algo aconteceu que cravou um emocional junto, que toda vez que a pessoa vê uma caneta, a pessoa fica apavorada. Sabe, estava procurando alguma coisa sobre isso em esquetes, né, de humor, e eu achei um esquete do Porta dos Fundos, onde eu acho que é o do Vivi, ele tinha medo de aeromoça. A aeromoça chegava e ele começava, não, tira ela de perto de mim, tira ela de perto de mim. Claro, era satirizando a história, mas aquele personagem tinha medo de aeromoça. E nesse esquete, o avião entra em turbulência, porque foi outra pessoa que foi falar com ele e ele estava tranquilo. Ela foi embora porque ela estava com medo, ela foi embora porque ela foi resolver a turbulência, né? Foi sentar, né? Todo mundo senta no avião quando tem turbulência, inclusive as aeromoças, elas ficam lá para dentro. E aí, nessa hora, nesse esquete, ele fica tranquilo. Por que ele fica tranquilo? Porque o objeto de medo dele foi embora, mas o medo da turbulência ele não tinha. Agora, numa situação real, uma pessoa tem medo de pássaros, outras pessoas não têm medo de pássaros. Tá, mas isso é pessoal, exatamente isso. O que a gente considera como coragem, que o outro fez, que foi um ato de coragem. Eu adoraria ter este ato de coragem, de fazer isso, de fazer de fazer aquilo, de falar, de ser desse jeito. Porque a gente tem o de fazer, o do ser, e do fazer e o ser, né? Resumindo, ele engloba bastante coisa, esses dois itens. Nós olhamos para o outro e falamos assim, nossa, como você teve coragem de fazer isso? Algumas vezes será sim um ato de coragem para aquela pessoa que ela teve. Pessoal, se o som não estiver legal, porque ontem o som ficou baixo, vocês me avisem, tá? Para eu poder dar um jeitinho aqui. Se eu estava falando do medo, do coragem. Por exemplo, o outro pode ter sido realmente um ato de coragem, um ato de fazer algo grandioso, foi lá, usou toda a força de vontade, fez coach de inteligência emocional aqui, se precisar, fez coach de inteligência emocional, trabalhou a mente, trabalhou tudo e conseguiu. Até aquele ato de coragem que precisava, ou para dar uma virada na carreira, ou para dar uma virada na vida pessoal, falar assim, tá, chega, cansei de sofrer, preciso agir de uma forma diferente. Porém, tem coisas que eu digo para você que foi um ato de coragem e a pessoa fala que não necessariamente foi. Por exemplo, quando eu pulei de parapente, para mim foi um ato de coragem. Porque
quem estava no outro, eu falei assim, medo de altura. Assim, de não querer atravessar a Avenida Brasil, que é uma avenida bastante movimentada, do que atravessar a passarela. Eu atravessava a passarela porque sempre tinha, eu ficava, mas passava com medo. De vez em quando, eu olhava assim, acho que eu vou pôr, mas é uma coisa. Então, para mim, fazer esse ato foi um ato para mim de assim, tá bom, eu vou romper isso. E fui. Mas, por exemplo, para o instrutor, porque você voa você pula, né, com o instrutor, para ele aquilo ali é um ato de liberdade, é um ato de estar vivo, não é um ato necessariamente de coragem. Não vou dizer que ele não tem um frio na barriga ao caminhar e pular. Não é esse. Mas a resistência dele não é assim, não é uma coragem toda vez que ele vai fazer isso. Ele tem sim um cuidado, né? É perigoso? É perigoso, óbvio que é perigoso. Mas para ele não é um ato necessariamente de coragem. Por exemplo, um bombeiro, ele é corajoso, ele faz coisas que a maioria não teria coragem de entrar num prédio em chama, mas ele é treinado para isso, ao ponto dele se sentir tranquilo de enfrentar aquilo. Em alguns momentos não é mais um ato necessariamente de coragem. É um ato do que ele tem uma responsabilidade, que ele gosta de fazer isso, ele se sente vivo ajudando outras pessoas, ou não, se conhecer algum bombeiro, dá um exemplo básico. Mas você olha e diz assim, isso é um ato de coragem. E aí eu vou te dar um exemplo bobo que aconteceu comigo. Eu fiz o caminho de Santiago e eu tinha um cabelo enorme, enorme, assim, batendo no final da cintura, assim, e ele só foi crescendo, isso já era para meio da viagem do caminho. O Caminho de Santiago, você, não sei quem conhece, não conhece, é uma peregrinação no norte da Espanha, onde você tem vários caminhos, caminho francês, caminho primitivo, caminho inglês, caminho português, tem várias rotas para chegar à cidade de Santiago de Compostela. Santiago, Apóstolo Tiago, tem uma história aí. E aí, caminha-se vários dias, caminhando todo dia, vários dias, e já estava quase chegando, assim, tá? Estava num monte muito alto, pico mais alto do caminho francês, e eu tinha cortado meu cabelo no meio do caminho. Eu cortei ele curto. E até uma amiga minha, virou amiga depois desse caminho, uma brasileira que eu conheci mais no caminho. A gente tinha dividido um quarto, nesse dia ela chegou, o cabelo, passei a navalha e cortei o cabelo. Tá, nesse dia, lá no Sebreiro, eu conheci um casal de brasileiros, onde a esposa dele, a mulher, estava grávida. Grávida, assim, de 6 para 7 meses. E quando ela me viu, a gente tem uma coisa chamava de rádio peregrino. Então, quando ela me viu, você é a brasileira que cortou o cabelo. Você é louca, como você tem coragem? Falaram que teu cabelo era lindo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Que eu tinha cortado o cabelo curto. Eu cortei o cabelo curto porque me encheu de ficar suando, frio, molhando, tomando banho. Aí, eu olhei pra ela e falei assim, eu que sou a corajosa, você que tá subiu o Sebreiro, grávida de quase 7 meses, e eu que sou corajosa por ter cortado meu cabelo. Contei essa história que aconteceu comigo. Né? Eu sempre conto essa história em vários lugares. Por quê? Porque a gente não tem noção do que é medo para outra pessoa, o que é coragem. Uma mulher, o cabelo é uma coisa muito importante para algumas, não vou generalizar, mas para mim nunca foi uma coisa que eu tivesse medo de cortar o cabelo. O marido dela até brincou assim, nossa, eu estou carregando várias escovas aqui, vários produtos só por causa disso. Mas para ela era uma situação ao ponto dessa história chegar no lugar antes de mim. Então, não imagine que teu medo, seja lá qual for, daquele grupo que eu estou falando, né, do grupo pessoal, dos tipos pessoais. Não imagina que teu medo, ele
ele seja uma coisa irreparável. Não que ele imagine que ele seja uma coisa que você nunca vai conseguir superá-lo. Porque há outras pessoas que não têm medo disso. Você pode não vivenciar sem esse medo, mas você pode ficar de uma forma, enfrentá-lo mais de forma um pouco mais natural, se tiver que passar por ele. Eu contei essa história, né? Mas para ilustrar tipos de medo. Tipos de medo e de coragem. Não que tivesse medo de fazer esse ato, mas de coragem. Porque nós associamos, na verdade eu não associo mais, mas quando novos, a maioria a gente aprende a associar o medo à coragem. Dizer que quem tem coragem não tem medo. O que não é verdade. A coragem só existe porque existe o medo. Na verdade, a coragem só existe porque existe a covardia. Aí a gente entra nesse assunto um pouco depois. Mas o medo, né, como um reflexo de reprimir o que eu faço, de me barrar na minha ação, ele precisa que eu tenha coragem para superá-lo. Se eu não tenho medo daquilo, eu não preciso de coragem para fazer aquilo. Entendeu? Se eu não tenho, se aquilo ali não é um obstáculo para mim, eu não preciso de coragem para fazer. Então, ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é eu vou com medo mesmo. Ter coragem é dizer assim, tá difícil, mas o meu objetivo principal, que seja ser feliz, meu objetivo principal que seja eu ficar bem, ou um emprego, um projeto, um sonho, ter uma vida familiar, ter um parceiro, uma parceira, seja lá o que for, tem que ser maior que esses obstáculos. Mas quando ele não é maior que os obstáculos, você não tem força para alimentar essa coragem, para poder transpassar. Então, ter coragem é assim, vou com medo mesmo. Não tem essa de não vou com medo mesmo. Eu dizer assim, Dani, mas você sempre vai com medo mesmo e vai? Não, às vezes eu preciso de umas porradas da vida também. Todo mundo precisa de umas porradas da vida de vez em quando. Até da amiga que te sacode e faz assim, Dani, né? Te sacode e faz assim, acorda. Porque tem coisas que você precisa reunir coragem e fazer, e caminhar, e ir pra frente. Não deixa que esses obstáculos te transformem em escravos do medo. Você está falando de tipos de medo para... A gente ainda está na parte de conscientização e ação. Lembrando que o desafio que lançado ontem ainda está de pé. Faça algo que te dê medo. Provavelmente ninguém tem apenas uma coisa na vida que dê medo. Escolha uma das coisas que te dá medo, que cria uma resistência e faça. Tá? E participa lá do grupo, comenta, porque lá, se você precisar de algum material de apoio, eu coloco uma conversa, a gente vê. O material de apoio, olha, acabei fugindo do negócio. Quando nós enfrentamos, né, tiramos os obstáculos da nossa frente, o caminho está livre. Eu não preciso de coragem quando o caminho está livre. Eu preciso de orientação, talvez. De uma orientação de saber aonde eu estou, de orientação de saber para onde eu vou, orientação para saber quem eu sou, qual é o meu ritmo nessa caminhada, nessa jornada, nessa vida. Estou dizendo que o caminho todo livre, sem obstáculos, você não precisa de nada. Precisa sim, precisa de uma orientação, talvez, ou você mesmo se planejar,
Porém, quando há um obstáculo, você precisa de uma força maior. Ou seja, para aprender como contorná-lo, ou seja, para aprender como destruí-lo, o obstáculo, no caso, aprender como passar por ele. Mas o medo, ele cega. Porque só vê o obstáculo. Só vê aquela barreira. E aí começa todos os outros medos, e alguns medos físicos, né? Eu posso me machucar, eu posso me quebrar, eu posso ficar doente, eu posso envelhecer, eu posso não estar na minha aparência ideal, eu posso sofrer, eu posso me magoar, eu posso me frustrar, podem me rejeitar, podem me julgar, podem me isolar. E, na verdade, todas essas situações, elas não precisam acontecer. Primeiramente, você cria ela na tua cabeça. Não estou dizendo que se você for corajoso, que se você agir, as pessoas podem não te rejeitar? Podem, é a ação delas, tá? Eu não posso interferir. A minha liberdade não interfere na liberdade do outro. Eu fazer uma coisa não significa que o outro vai ter que concordar comigo. E isso também não significa que o outro nunca mais vai ser teu amigo, namorado, namorada, família, seja lá o que for, ou que isso vai gerar uma briga. A partir do momento que os dois se entendem, olha, eu não gosto desse tipo de coisa, mas também, eu estou falando disso por causa do medo social, mas como você vai transpassar essa resistência se você não dá o primeiro passo para entender quem é o teu medo, quem é esse obstáculo? Às vezes o obstáculo é algo que você consiga pular, talvez o obstáculo é algo que você tenha que criar uma ponte, tenha que aprender algo, tenha que aprender algo sobre você. Passar por isso, e aí a gente vai entrar no que é um desafio. O que é um desafio para vocês? Como você considera um desafio? Eu tenho que aceitar todos os desafios para saber? Não. Mas talvez encarar se desafiar de vez em quando, ver teu potencial em outros lugares, ver o que você é capaz de fazer, você nem imaginava. E isso te dá força. Lembra que eu falei que coragem, você precisa de coragem para transpassar o medo? Porque se você não tiver o medo, não tiver resistência, você não precisa da coragem. Mas a coragem precisa ser alimentada. E cada vez que a gente supera um desafio, supera algo desse tipo, a gente cria pontos de poder. A gente cria pontos de poder pra gente. Assim, tá, passar por isso, por essa situação, tá, então eu sei que eu posso passar por outras coisas. Tá, eu fiz isso, encarei isso. Então, eu sei que eu posso, eu sei que eu sobrevivo. Oi? Eu sei que eu posso, eu sei que eu sobrevivo. Não coloca o desafio como algo estrondoso, não sei o quê, mas todo desafio que você ultrapassa é um desafio que vai te dar ponto para alimentar a tua coragem, para você passar pela tua resistência. E o medo começa a se manifestar na gente como resistência. Às vezes você olha assim, mas eu não tenho medo de muita coisa não. Ótimo, perfeito. Então, diz pra mim quais são, melhor, anota no teu caderno, que eu falei pra você ter um bloco de anotação, ou no computador, ou um caderno mesmo. Anota aí, quais são as coisas que você cria resistência para fazer? Mas eu tenho uma justificativa. Ok, mas olha a justificativa e veja se ela não é uma resistência, se ela não possa ser contornada.
quando a gente está nesse caminho, né? Está orientado, planejado, trabalhado, você se conhece, fez um monte de coisa e aí você encontra um obstáculo. Ou você encontra um lugar, né? O obstáculo que eu estou colocando é um lugar onde você tem medo. Vamos lá, medo de avião. Ah, eu quero viajar ao mundo, conhecer o mundo, mas eu tenho medo de avião. Tá bom, você tem medo de avião, mas isso vai te embarrear você conhecer o mundo, fazer o que você quer, sonha, planeja, faz parte do que você quer por causa do medo de avião? Será que você não está sendo escravo desse medo? Então coloca de outro jeito, se for para ir de carro e navio, você iria nessa situação do medo de avião? Você iria? Ah, eu iria. Ah, tá. Se você iria, então o medo de avião está associado apenas ao avião. Porque quando a gente coloca questionamento, coloca soluções e ainda assim a resistência continua, talvez a resistência ao medo esteja no objetivo final. Tá? Mas o medo e a resistência estão no objetivo final, não necessariamente no objeto que você tem medo. Tenho medo de ventanias, né? Tenho medo de quando tem tempestade, não sei o quê. Será que o medo... E aí tem algumas pessoas no grupo que têm medo de tempestade, chuvas, por isso que eu estou usando esse exemplo também. Que relatou, né, quando eu pedi os medos. Será que esse medo é realmente da ação da tempestade, ou esse medo tem a ver com alguma lembrança de uma tempestade que aconteceu algo devastador, ou estava tendo uma tempestade quando você teve uma notícia ruim, a tempestade virou sinal de coisa ruim. Aqui que está amarrado isso. Mais pra frente a gente vai destrinchar essas coisas, mas primeiro eu preciso que vocês olhem para esse obstáculo, para esse medo, o que ele realmente representa. E dentro desses desafios é necessário fazer, é necessário você se colocar à prova, colocar assim, eu posso fazer algo diferente por 2 motivos. Primeiro, para alimentar a tua coragem e para alimentar a tua experiência de vida. Ah, um amigo me chamou para fazer um trabalho voluntário não sei aonde. Ou até um trabalho remunerado, mas de outro tipo. Vamos supor uma coisa mais básica. E aí tu tem uma outra experiência de vida. E isso alimenta a tua capacidade de fazer algo novo. E a coragem, ela precisa dessa capacidade de fazer algo novo, tá bom? Então, pra gente começar a fechar esse bloco, né? Falamos sobre os medos pessoais, transpessoais e transcendentais. Pessoais, a gente divide em físico, emocional e social, que é esse que a gente vai trabalhar mais. A gente já está começando a trabalhar. Primeiro eu preciso que vocês observem o medo. Diga para ele, obrigada pela sua orientação, que aqui realmente tem um obstáculo, que eu não vou cair ou dar de cara, mas eu tomo a decisão do que fazer. Você não vai me dizer que eu tenho que voltar. Eu tomo a decisão se eu preciso voltar ou não. Ou se eu preciso continuar e escolher outra rota. Tá? Os transcendentais, que eu falei, morte sobrenatural, morrer. E os transpessoais, que são medo do que possa acontecer com o outro que é muito caro a mim. E também nesse dos transpessoais também entra um pouco dos desastres naturais, porque pode acontecer ao outro. Vamos lá.
quero que vocês pensem, reflitam, anotem no caderno de vocês, utilizem como base o desafio de fazer algo que te dá medo, ou de fazer algo que você tenha resistência, por segurança. Primeiro, achar uma coisa, um medo, um só. O medo de quando que você tinha quando era criança e que hoje você não tem mais. O medo sim, olha, quando eu era criança eu tinha esse medo. Quando eu era criança eu tinha medo de subir uma escada. E hoje eu não tenho mais. Aí quando eu era criança eu tinha medo do homem do saco. Hoje em dia eu não tenho mais. Hoje, quando eu era criança, eu tinha medo de quê? E que hoje você não tem mais, tá? É importante esse ponto. Eu quero que vocês caminhem para o ponto onde você não tenha mais. Que você comece a recordar as coisas que você já superou e já passou. Ah, eu tive medo da minha primeira entrevista de emprego. Hoje, a cada entrevista de emprego, ela é diferente, mas eu sei que eu consigo passar por elas. Ou eu tinha medo tinha medo de atravessar a rua quando era criança. O medo de quando você era criança. E que hoje você não tem mais. Eu estou repetindo isso porque é importante o que hoje você não tem mais. E como é que é pensar nesse medo que você não tem mais hoje? Tá? E aí, deixa eu ver aqui. Eu falei do medo, né? De quando era criança e não tem mais. Achar o medo que você tenha superado. E uma situação que você achou que você nunca iria conseguir, não necessariamente por medo, mas por não se sentir capaz. Essa situação que você acreditou que você nunca ia conseguir, que você tenha feito hoje. Então, vou repetir. Hoje eu quero, o desafio ainda está de pé, de você fazer uma coisa. Enquanto você está pedindo uma coisa, que você tenha medo. Se quiser fazer mais, ótimo, uma coisa por dia. Mas faça só uma coisa que você tem resistência, medo. Pensa na resistência, se fica mais fácil de encontrar como agir. E escolha um medo que você tinha quando era criança e que hoje você não tem mais. E observe que o adulto pensa sobre esse medo hoje. Fechou? Bom, vamos terminar aqui. Quem entrou pelo meio do caminho entrou. Quando terminar aqui, volta, dá pra você ver tudo, tá? Vai ficar disponível 24 horas, como da outra vez. Vou ver se eu coloco o replay lá no grupo, como eu fiz ontem, também 24 horas. E vamos que vamos. Não seja escravo do seu medo. Não deixe que o medo te escravize e te impeça, te coloque grilhões para você fazer o que você quer. Desculpa que está entrando mensagens aqui. Não seja escravo do teu medo. A gente já é escravo de tanta coisa, sabe? Tanta sociedade, dinheiro, outras coisas que a gente acaba se amarrando. Não por ser escravo, mas acaba amarrando um pouco mais. O que você tem ação, se liberta. Porque se você quer já ser liberto da sociedade sem você conseguir se libertar dos teus pensamentos negativos, dos teus medos, primeiro tem que trabalhar o que está aqui, sabe? Quando você está no avião, primeiro coloque a máscara em você antes de colocar a máscara no outro, porque você precisa estar bem para você dar o próximo passo, tá bom? Nos próximos encontros, a gente vai falar sobre o que desencadeia o sentimento de medo. Tá? A gente vai falar de vários aspectos sobre o que desencadeia o sentimento de medo. E eu espero encontrar vocês amanhã. Convidem mais pessoas.
né? Que aí a gente tem uma troca mais rica, sabe? Tem mais situações que às vezes você nem pensava que, será que eu tenho medo disso e isso está criando a resistência para não fazer aquilo? Tá? Tem coisas que você vai descobrindo nesse mundo assim que você nem imagina. Que você fala assim, gente, eu pensava isso, principalmente quando a gente trabalha com crianças limitantes. Bom, beijos. Até amanhã. Tchauzinho.